4 da manhã. O grito ficou preso na minha garganta, um nó de espanto e dor. Acordei não com um som, mas com uma agonia cortante sob as costelas, como se dezenas de agulhas em brasa estivessem a ser espetadas na minha pele, lenta e metodicamente. O sono, um tecido frágil, rasgou-se de imediato. O quarto estava mergulhado na penumbra azulada, que precede o amanhecer em Alfama, a luz coada a custo pelas persianas de madeira velhas, desenhando riscas trêmulas no chão de tábua corrida. Levantei-me e o tecido da minha camisa de dormir, uma peça de linho antigo que fora da minha avó, farfalhou de uma forma estranha, pesada, colada ao meu corpo com uma aderência úmida e sinistra. Toquei na barriga e senti-o, múltiplos pontos quentes, duros e aguçados, como se um cacto invisível tivesse florescido sob o pano durante a noite. Com um puxão violento, rasguei a camisa. No silêncio do quarto, um som de cascata metálica, um chocalhar agudo e seco. Para o chão caíram alfinetes, dezenas, talvez uma centena, de alfinetes de cabeça de pérola, do tipo que a minha mãe usava nos seus bordados madeirenses. Caíam como gotas de chuva de aço, cada um com uma minúscula gota do meu sangue a brilhar na ponta. Como um rubi macabro. Não gritei. O meu coração, no entanto, bateu com uma força tão brutal que o bracelete de couro do meu relógio velho pareceu estalar no pulso. A primeira e única ideia que me atravessou a mente foi uma labareda de certeza. É hoje o desfile. Ela tinha mesmo ido até o fim. Ela, a minha mãe, Helena da Conceição, mestra do bordado a fio de seda e da sobrevivência emocional. Há 8 anos que partilhávamos o teto deste apartamento em Alfama, um labirinto de quartos pequenos e corredores estreitos, com o cheiro entranhado, ou alfazema e a madeira antiga. Eu estudava design de moda no IAD, pagando as propinas e os materiais com o meu trabalho a tempo parcial, numa loja de tecidos no Chiado, onde passava horas a dobrar sedas e veludos para outros, sonhando com os meus. Ela, no seu ateliê improvisado, na sala de estar. Bordava para a elite de Lisboa e para os turistas que pagavam fortunas por uma toalha com o seu selo de autenticidade. Eu conserto tudo, filha, menos corações partidos. Dizia-me com um sorriso que nunca lhe chegava aos olhos, acreditando que essa sabedoria nos bastava às duas. O dia do desfile final do meu curso era a minha declaração de independência, a minha carta de alforria. Eu ia apresentar a minha microcoleção, Azul Fênix, e desfilar com a peça principal, um macacão feito de ganga reciclada, com aplicações de cacos de azulejos antigos que eu própria partira e polira, como uma armadura renascida dos escombros. Depois do desfile, anunciaria o lançamento da minha marca e a abertura do meu pequeno ateliê na arrecadação do prédio, um espaço úmido e esquecido que eu planeava transformar no meu reino. Na noite anterior, tínhamos discutido. Uma discussão surda, como quase todas as nossas. Eu dissera-lhe que não queria mais ser a sua aprendiz anônima, a menina que lhe passava as linhas e lhe fazia o chá. Queria clientes que soubessem o meu nome. Sofia. Queria que a minha assinatura, CC, não fosse apenas um rabisco num caderno de esboços. A minha mãe não disse nada. Continuou curvada sobre um bastidor. A sua agulha a dançar num ritmo hipnótico e silencioso, enquanto eu subia as escadas para o meu quarto. O som da agulha a perfurar o linho, agora recordo, soava como uma sentença. Tu não vais a lado nenhum. Acendi a luz do quarto. A minha cama estava coberta de retalhos de ganga azul escura, exatamente a mesma que eu usara para o meu macacão. Fios de linha de um azulão elétrico, da cor do céu de Lisboa ao meio-dia, estendiam-se em espirais finas desde a cama até a porta. O cheiro a alfazema, o óleo que a minha mãe usava para lubrificar a sua velha máquina Singer, era tão intenso que me ardeu nas narinas. Segui o rastro dos fios como uma Alice num caminho perigoso de seda. O corredor estava silencioso. A porta do quarto da minha mãe entreaberta. Empurrei-a com a ponta de um dedo. Uma sombra longa e fina projetou-se sobre mim, como um chale frio. No chão, mais retalhos de linha. E, num canto, as lâminas de um abre-casas brilhavam discretamente. Ao lado da sua penteadeira, a caixa de madeira onde guardava os seus alfinetes de pérola estava aberta. A tampa pousada ao lado. E na tampa, uma pequena etiqueta que eu colara há muitos anos. Propriedade de S&C. Eu tinha 10 anos quando queimei essas letras na madeira com um ferro de soldar velho do meu avô, sonhando que um dia estariam nas etiquetas de vestidos verdadeiros. Helena estava sentada em frente ao espelho, de costas para mim, a limar as unhas com uma calma exasperante. Viu o meu reflexo e nem vacilou, apenas ergueu uma sobrancelha. Então a princesa acordou. A sua voz era lisa e uniforme, como uma costura perfeita. Nervos antes do grande dia, é normal. Eu ergui a camisa de dormir ensanguentada. Os alfinetes tinham deixado um padrão de pequenos furos no tecido, como uma constelação de dor. Tu coseste-os a minha camisa, enquanto eu dormia, para que eu não conseguisse ir ao desfile. Sussurrei. A minha voz tremia, uma corda de aço a ponto de rebentar.
Ela encolheu os ombros, um gesto mínimo, quase imperceptível. Querida, tu querias chocar. Querias drama para a tua coleção. O drama vende. Fez uma pausa, o seu olhar a percorrer o meu cabelo comprido e escuro no espelho. Agora vai, compõe-te. O teu grande dia está à tua espera. Dei um passo em frente, mas o meu olhar foi capturado por algo na sua mesa de cabeceira. O meu molde. O molde de papel do meu macacão azul fênix, cortado ao meio com uma precisão cirúrgica. E ao longo das margens, anotações, correções feitas com uma caligrafia que não era a minha. Nenhuma assinatura, apenas umas iniciais discretas num canto. HC, algo dentro de mim estalou. O som seco e definitivo de uma linha a partir-se dentro da máquina. Depois, o silêncio. Um silêncio denso, pesado. Dei meia volta sem dizer mais uma palavra. Já à porta parei apenas para pegar num velho lenço de algodão que estava pousado numa cadeira. Um lenço que a minha mãe me dera há anos para eu praticar os meus primeiros pontos. Hoje, levei-o para sempre. Na casa de banho, lavei os pequenos furos, com água oxigenada, o líquido a borbulhar sobre a pele, como se fervesse a minha raiva. Enrolei uma ligadura esterilizada à volta da cintura, por baixo de um top desportivo justo. Prendi o cabelo num coque apertado, um gesto automático. De quem se esconde, mas algo dentro de mim gritou, chega de te esconderes. Peguei na máquina de cortar cabelo do meu pai, que guardávamos numa caixa desde que ele morrera. Sem hesitar, rapei o meu cabelo. As mechas escuras caíram na pia, como folhas mortas no outono, revelando uma pele nova, pálida e vulnerável. No espelho, uma outra mulher olhava para mim, teimosa, com maçãs do rosto salientes e um olhar que não piscava. Mordi o lábio e senti o gosto a sangue, salgado, real. O teu drama vai ser o meu, mãe, disse eu ao meu reflexo. Mas o preço, quem o vai pagar? És tu. Atei o lenço preto na cabeça, como uma bandana de pirata pronta para a abordagem. E na luz azul escura do pré-amanhecer lisboeta, descia a arrecadação. Ali, sobre uma mesa de madeira tosca, esperava-me o macacão de azulejos. Estendi-o como se fosse o corpo de um paciente antes de uma operação e peguei na agulha. Desta vez, sem alfinetes. Eu ia coser nele a minha própria força, ponto por ponto. E se o sangue voltasse a manchar o tecido, não seria como um sinal do controlo da minha mãe, mas como a assinatura da minha liberdade. Levantei a tampa da minha própria máquina de costura, uma velharia que o meu avô me deixara. O cheiro a óleo de máquina misturou-se com o cheiro a alfazema, que ainda pairava no ar, mas agora não me parecia o estigma da dor, mas sim o combustível da minha fúria. Liguei o pequeno candeeiro de secretária, e a sua luz recortou da escuridão o quadrado do meu futuro. Com o primeiro ponto, prendi uma pequena fita no forro interior. SC Lisboa. Com o segundo, jurei a mim mesma nunca mais dormir na casa, onde me feriam enquanto eu sonhava. Com o terceiro, enfiei na agulha um fio de esperança, a esperança de que no mundo houvesse lugar para um ateliê, onde as agulhas servissem à criação, e não à vingança. O backstage do iade fervilhava como uma colmeia elétrica. O ar estava carregado com o cheiro a laca, a metal quente dos projetores e a pânico mal disfarçado. Cheguei antes de toda a gente. O macacão azul fênix pesava nos meus braços, como a pele de uma nova identidade. Os assistentes montavam mesas de maquilhagem, penduravam os números dos participantes. A professora, a doutora Alencar, uma mulher imponente de óculos de massa, olhou para a minha cabeça rapada e para a bandana preta, suspirou, mas não perguntou nada. Cada designer tem as suas excentricidades, desde que a roupa assente bem. Guardei os alfinetes ensanguentados, as provas do ataque matinal, num pequeno recipiente de plástico para miçangas. Os pequenos peixes de prata tilintaram contra as paredes da caixa e eu fechei a tampa com força. As testemunhas deviam esperar pela sua hora. A raiva fervia na ponta dos meus dedos, mas eu ordenava a mim mesma. Primeiro o espetáculo, depois o ajuste de contas. Enquanto as modelos ensaiavam a sua passagem na passarela, a minha mãe entrou na sala. Caminhava depressa com uma urgência teatral, como se estivesse a empurrar uma bobina de fio invisível à sua frente. Nas mãos trazia a minha velha mala de tecido vermelho, a abarrotar. No rosto, uma máscara de preocupação exemplar. Sofia! Gritou ela, a sua voz a ecoar no espaço, como se estivéssemos a representar uma peça sobre a família perfeita. Trouxe-te umas canelas extra. Pensei que te pudessem faltar. Todas as cabeças se viraram surpreendidas por aquela demonstração de afeto tão pública e ruidosa. Eu sorri. O sorriso de uma atriz antes de uma cena difícil, quando o realizador ainda não gritou. Ação! Obrigada, mãe! Respondi em voz alta, pegando na mala. O tecido estava tenso. Senti algo metálico bater lá dentro. Chega sempre a tempo. Ela estreitou os olhos, reconhecendo a farpa no meu tom. Mas não teve tempo de responder, porque nesse momento aproximou-se de nós o Tiago, dono de uma concept store na LX Factory, vestido com umas calças de sarja impecáveis e com uma caixa de pastéis de nata na mão. Bom dia, Sofia. Ele estendeu-me a caixa, e a minha mãe fez um aceno de cabeça educado. Pensei que um pouco de açúcar antes dos nervos não fazia mal. Os meus dedos tocaram nos dele ao pegar na caixa. E discretamente, ele fez deslizar um pequeno envelope para debaixo do cartão. Guardei-o no bolso do macacão.
A minha mãe fingiu não ter visto, mas a sua postura denunciava. É teu parceiro? Perguntou ela, a voz carregada de um veneno doce, olhando para o Tiago. Tem cuidado, filha. Nas mãos erradas, o talento rasga-se como uma linha de má qualidade. Tiago sorriu, um sorriso polido, mas afiado. Às vezes as linhas de má qualidade só prendem quem se habituou a coser com as agulhas dos outros, minha senhora, disse ele com uma cortesia desarmante. A minha mãe virou-lhe as costas, fingindo admirar as bolas no casaco de uma modelo que passava. Mas eu vi. Os seus ombros ficaram tensos, como tecido esticado demais num manequim. O camarim, com o seu cheiro a pó de arroz e a sonhos, tremia como um ninho. As modelos falavam umas com as outras. Num portunhol animado, um maquilhador fazia estalar as suas escovas, libertando faíscas de eletricidade estática. Fechei o fecho invisível do meu macacão e senti os meus próprios pontos a abraçarem-me e as costelas. Elásticos, seguros. Nenhuma agulha alheia tocaria mais na minha pele. A coordenadora do desfile entregou-me o número 8. Um pequeno cartão branco que eu devia prender à cintura. O meu olhar cruzou-se com o alfinete de dama na mão dela. Um alfinete banal, de cabeça redonda. Os meus olhos arderam. Uma agulha alheia, mas desta vez, segura. Prendi o número como se estivesse a assinar um contrato comigo mesma. O telemóvel tocou. No ecrã, lia-se mãe. Algo dentro de mim estalou. Se atendesse, ouviria mais do seu veneno sussurrado. Rejeitei a chamada. A segunda chamada veio logo a seguir. Desta vez, atendi e pus em alta voz. Que haja testemunhas. Sofia. A voz dela era sedosa. Encontrei um caderno teu no teu quarto. Uns rabiscos de criança. Ainda precisas disto? Pensei por um momento. Deita fora. As modelos à minha volta ficaram em silêncio, os espelhos a refletir os nossos rostos imóveis. Não deites fora o nosso legado, mãe, disse eu, a voz firme. As pessoas pagam muito dinheiro por peças exclusivas. Ela soltou uma risada seca. Exclusivas? Veremos quem será a peça exclusiva de hoje. A chamada caiu. Senti o sangue a pulsar sob as ligaduras. Nos bastidores, o espaço era exíguo. Ajudei uma modelo chamada Inês a ajustar o decote do seu vestido. A minha mão tremia, mas o ponto que dei ficou perfeito. Inês sussurrou. És uma força miúda. A minha irmã também se chateou com a mãe, e agora tem o seu próprio salão. Vais conseguir. Assenti, agradecida, e dei-lhe um toque no ombro para ela entrar na passarela. O som da música subiu de volume, e os aplausos fundiram-se numa tempestade elétrica. No meu bolso, o envelope do Tiago era uma presença dura e real. Tirei-o. Lá dentro, cópias de faturas. Faturas emitidas no ano anterior da Concept Store LX para Helena da Conceição. Em cada uma, a descrição do item. Peças de decoração têxtil. Design em CC. E ao lado, carimbado a vermelho, pago em dinheiro. O golpe atingiu-me como se fossem os mesmos alfinetes, mas desta vez, diretos ao coração. A minha mãe andava a vender os meus esboços, as minhas ideias, pelas minhas costas, e vendia-os precisamente ao Tiago, que só agora, vendo a da escalada do conflito, decidira dar-me as provas. Pronta! Gritou a coordenadora, gesticulando freneticamente. Número 8 para o palco. Amassei os papéis na mão. É agora. Naquela passerelle não estariam apenas os meus pontos. Estaria a minha história. A luz dos projetores atingiu-me como um murro, mas eu conhecia cada centímetro daquele percurso. Primeira viragem. A sala susteve a respiração. O azul dos azulejos, no meu macacão, brilhava como fogo líquido sob as luzes. Endireitei as costas, projetei os ombros. A dor das feridas matinais ecoou como uma memória persistente, mas o sangue já não corria. Ao longo da passerelle, entre os espectadores, vi a minha mãe. Segurava o telemóvel no ar, a filmar. No ecrã do seu telefone, refletia-se a minha imagem, de cabelo rapado, destemida. Os nossos olhares cruzaram-se por cima da multidão. Ela sorriu, um sorriso fino, vitorioso. Eu respondi com o meu. Isto ainda não acabou. Quando a música parou e a sala explodiu em aplausos, fiz uma vênia e senti o meu coração a bater forte contra as ligaduras. Naquele momento, decidi. Naquela noite, a arrecadação tornar-se-ia a minha fortaleza. Mas, para começar, eu precisava de um arranque estrondoso. A doutora Alencar entregou-me o diploma. Nele, o selo dourado do IAD brilhava, e de repente percebi que aquele era o meu primeiro documento oficial com o nome Sofia da Conceição, designer, e não aprendiz sem nome de Helena. A cerimônia acabou. A sala esvaziou-se. Guardei o envelope com as faturas no bolso do macacão, e fui ter com a minha mãe. Vens para casa? Perguntou ela, inclinando a cabeça como quem analisa um pedaço de tecido. Posso dar um ponto nessa tua bandana, já que estragaste o cabelo. Rime, a primeira vez naquele dia. Não, mãe, vou comprar uma máquina de costura industrial. Vai ficar na nossa arrecadação.
Se alguma vez tocares nelas sem a minha permissão, eu publico estes papéis no Facebook e no grupo das bordadeiras de Portugal. Estendi-lhe a cópia de uma das faturas. Ela encolheu-se, como um tecido, cuja linha foi puxada com demasiada força. O drama vende, não é? Lembrei-lhe as suas próprias palavras. Vamos ver até que ponto. Virei-lhe as costas e saí da faculdade, sob o céu incandescente de um final de tarde de junho em Lisboa. Na minha mão, as chaves da arrecadação tilintavam. À minha frente, esperava-me o próximo ponto. A arrecadação do nosso prédio recebeu-me com o seu cheiro persistente à umidade e a pó. Herança de décadas de coisas esquecidas. O teto era baixo, atravessado por canos que gemiam de vez em quando. Teias de aranha, como fios de vidas interrompidas, pendiam dos cantos. Mas eu olhava para aquele chão de cimento escuro como um cirurgião olha para um paciente. Um lugar doente, mas recuperável. Liguei um candeeiro de obra, e o seu feixe de luz crua revelou uma arca frigorífica avariada. Caixas de cartão com decorações de Natal e uma coleção de latas de tinta vazias. Com a fúria a servir-me de alicate, comecei a triagem. Guardar, deitar fora, dar. Cada objeto atirado para o monte do lixo soava dentro de mim como um clique de libertação dos não te atrevas da minha mãe. O pó levantava-se em nuvens, agarrava-se à minha pele, mas eu puxava a máscara de proteção para o sítio e continuava. Ao final da tarde, o chão estava visível, cinzento e arranhado, mas meu. Trouxe da loja de bricolagem uma estante de metal e, com ela, a caixa pesada da minha nova máquina de costura industrial. O rapaz da entrega assobiou ao ver-me a arrastá-la sozinha pelas escadas. Precisa de ajuda? Perguntou. Obrigada, eu aguento-me, respondi, sentindo os músculos a queimar como se estivessem a ser passados a ferro. Se há dia para provar a minha própria força, é hoje. Instalei a máquina, lubrifiquei-a, testei o pedal. A agulha começou a sua dança, um matraquear rápido e confiante. A risada metálica do progresso. Nem reparei que já era noite, só quando o telemóvel apitou é que percebi. 8 da noite, uma mensagem de um número desconhecido. A administração do condomínio recebeu uma queixa por atividade comercial ilegal em espaço residencial. Vistoria amanhã, às 10 da manhã. Assinatura. Um vizinho preocupado. Eu sabia quem era aquele vizinho. A minha mãe sabia mover-se nas sombras. Por uns segundos, um frio percorreu-me, como se alguém tivesse aberto a porta de um congelador. Mas o pânico não assentou arraiais. Lembrei-me do casaco do Sr. Vasconcelos, o administrador, e do orgulho com que ele exibia o novo ajuste que eu lhe fizera nos ombros. Decidi que venha a vistoria. Irei recebê-los com uma chávena de café e um rolo de fatos. Amanhã cheirava a café moído na hora, a tinta fresca e a desafio. Durante a noite, pintara de branco a parede junto à escada. No chão, um tapete azul cobalto, que comprara nos saldos. Eu vestia um macacão de ganga, e por baixo, as ligaduras, que agora me davam comichão, mas que me lembravam. A dor é a costura que mantém a forma. Pontualmente às 10, bateram a porta. Eram 2 pessoas. O Sr. Vasconcelos, o administrador, com o seu sorriso sem graça, e uma mulher de fato sério, a fiscal da Câmara Municipal, a Sra. Eng Matos. Menina Sofia, obrigado por nos receber, disse o Sr. Vasconcelos, entrando. Alguém se mostrou preocupado com o barulho de máquinas e... com atividade comercial não autorizada. Entrem, por favor. Convidei-os, Nelly, guiando-os até a arrecadação. Vou mostrar-vos a minha fábrica de horrores. A Engie. Matos inspecionou o meu laboratório subterrâneo em silêncio, a estante com os rolos de tecido impecavelmente arrumados, a máquina industrial com um tubo de exaustão improvisado, o pequeno expositor com os manequins. Num canto, a caixa com os alfinetes ensanguentados. Cobria com um pano. Não era a altura de marcar a minha mãe a ferro, não enquanto a marca não estivesse em brasa. Nível de ruído? Perguntou a fiscal. Liguei a máquina. O motor zumbiu de forma constante, não mais alto que um moinho de café. O Sr. Vasconcelos ergueu as sobrancelhas, surpreendido. Licenciamento, continuou ela. Trabalho por encomenda. E as vendas são online. Os clientes vêm com hora marcada, no máximo um de cada vez. Não é uma loja aberta ao público. Entreguei-lhe uma pasta com a impressão do regulamento municipal para atividades artesanais em espaço doméstico, que permitia estúdios de artesão, até 20 metros quadrados. A Enger Matos folheou os documentos. Ergueu o olhar. A menina preparou-se. O seu sorriso foi quase imperceptível. Houve queixas de barulho durante a noite? Perguntei, e carreguei no play do meu telemóvel. Da coluna de som, saiu o ruído noturno da cidade, que eu gravara na noite anterior, o zumbido distante da ponte 25 de abril, o ladrar de um cão, o chiar dos elétricos. E, por cima de tudo, quase inaudível, o matraquear da minha máquina. Esta gravação é da 1h30 da manhã da semana passada. A máquina mal se ouve com o ruído de fundo. Os vizinhos podem confirmar. O Sr. Vasconcelos tossiu. Os vizinhos já confirmaram. Ontem à noite fiz uma sondagem no grupo de WhatsApp do prédio. 18 respostas, não ouvi nada. 2 ouvi, mas não incomoda. Penso que o assunto está encerrado.
A Angel, Matos assentiu, preenchendo o seu formulário. Vi uma sombra de alívio passar pelo rosto do administrador. Ele, claramente, temia um conflito mais sério. À despedida, quando a fiscal já descia as escadas, ele demorou-se um segundo. Menina Sofia, o mundo é mesmo de quem o cria, disse ele, ajeitando o emblema do seu clube no casaco. O blazer que fez para a minha mulher. Parece saído de uma revista. Se não se importar, tenho outra encomenda. Sorri. Descontos, só a sexta-feira. E só para quem usa as minhas peças com orgulho. Ele riu e foi-se embora, deixando no ar um cheiro a rebuçados de alcaçuz. Mal a porta se fechou, o telemóvel vibrou. Mãe, olhei para o ecrã, mas atendi. É preciso gerir o incêndio. Então, que tal a tua cave? A vistoria correu bem. A voz dela era doce como xarope, mas com um travo a veneno. Correu otimamente. O administrador saiu daqui com uma nova encomenda. Uma pausa. Depois um silvo. Os meus clientes vêm ter comigo há 20 anos. Achas que os vais roubar? Achas que estas estrangeiras te vão pagar o que tu pedes? Algumas já pagaram, respondi calmamente. E vão pagar mais, porque para elas a honestidade é importante. Respirei fundo. A propósito, no sábado vou estar na Feira da Ladra. Convidei uns bloggers amigos para passarem por lá. Eu também lá estarei, disse a minha mãe, com um tom de procuradora. Veremos de quem são os fios que se vão partir. Ela desligou. Fechei os olhos. O meu coração batia depressa, mas de forma regular. Estava na hora de coser as pontas soltas e de levar para a passarela da vida a história verdadeira. Destapei a caixa dos alfinetes. Lá dentro, para além das agulhas, estava a pilha de faturas do Tiago e o meu caderno de infância, que ele me devolvera na noite anterior, deixando-o discretamente à minha porta. Na capa, as letras queimadas, SC, um pouco gastas, mas legíveis. Abri na primeira página o desenho de um vestido feito com cacos de um prato partido e a legenda, com a minha caligrafia de criança, Fênix Vermelha. O canto da página estava machucado de quando a minha mãe a arrancara para esconder. Acariciei o papel como se fosse uma cicatriz, depois peguei numa caneta de tinta invisível, daquelas que brilham sob luz ultravioleta, e escrevi num canto, com a minha caligrafia de adulta. O renascimento começa aqui. A dor ainda pulsava sob as ligaduras, mas as agora pareciam um motor. As costuras do destino, eu ia fazê-las com ponto duplo. O céu de sábado sobre Lisboa estava de um cinzento aço, como se alguém o tivesse passado a ferro para que nenhuma nuvem distraísse do espetáculo principal. A Feira da Ladra, no campo de Santa Clara, fervilhava com a sua vida habitual, mantas estendidas no chão com velharias, o cheiro a incenso a misturar-se com o de farturas, o ladrar dos cães e o som dos copos de ginginha. Eu empurrava um carrinho de mão com 2 caixas. Uma com cintos feitos a partir de gravatas velhas, outra com as minhas malas Fênix. Cada peça tinha uma etiqueta de cabedal com SC Lisboa, gravado a fogo e, no forro, uns pontos de luz ultravioleta, como pequenas penas de fogo. O Tiago caminhava ao meu lado, a carregar uma mesa dobrável e um tripé para a câmara. Parecíamos 2 pioneiros a desbravar território hostil. Sentia um ligeiro tremor, não de medo, mas de eletricidade. Por dentro, tudo estalava, como uma bobina de linha esticada ao máximo. Tens um plano B, caso a tua mãe arme alguma cena? Perguntou o Tiago, protegendo os olhos do sol. Tenho um plano A, B e C, sorri. O importante é que a câmara filme tudo. Montamos a nossa banca perto do Panteão Nacional. Expus os meus produtos, liguei uma pequena coluna de som com uma playlist de fado chill out. Passava cada peça pelas mãos, como se lhe fizesse um juramento. Pelas 11 horas, as pessoas começaram a aproximar-se. A primeira foi uma mulher loira, de ar sofisticado, que se apresentou como Inês Vilar, dona de uma boutique na Avenida da Liberdade. Os seus olhos, sob umas sobrancelhas claras, brilharam como se eu lhe tivesse oferecido o mapa de um tesouro. Estes cintos, este corte, é originalíssimo. Ela passou o dedo pela etiqueta. Trabalha por encomenda? Trabalhava, corrigi. Agora estou a lançar a marca, mas, por acaso, estou à procura de parceiros. Mal tínhamos trocado cartões, ouvi atrás de mim o som de saltos altos a bater na calçada. Eu conhecia aquele som. A minha mãe usa saltos altos como se fossem os pregos dos seus próprios princípios. Virei-me. Fato de calças branco, brincos de pérolas grandes, o meu caderno de infância na mão. As pessoas abriam caminho como se ela exalasse um perfume caro, mas tóxico. Marca! Ergueu ela uma sobrancelha. Que reviravolta interessante. Virou-se para os curiosos que se juntavam. Sabiam que tudo isto são os meus primeiros esboços. Ergueu o caderno. Ideias que eu guardei durante anos. As câmaras dos telemóveis dos bloggers viraram-se para ela. Senti um suor frio a escorrer-me pelas costas. Se ela dominasse a narrativa agora, a minha verdade afogar-se-ia na sua dicção perfeita. Inês Vilar franziu o sobrolho. Tem provas, datas, registros? Perguntou ela com um tom de empresária. A minha mãe folheava as páginas como uma cartomante a ler o futuro. Dei um passo em frente. Peguei num dos meus cintos. Fênix Vermelha. Tirei do bolso numa pequena lanterna de luz ultravioleta. Com licença, disse eu, cada peça tem uma assinatura.
Apontei a luz para o forro. As penas de fogo brilharam a violeta. SCC Lisboa. E a data de hoje. Depois apontei a lanterna para a página do caderno que a minha mãe exibia. E agora, por favor, olhem para as margens. Sob a luz negra, apareceram os rabiscos de criança quase invisíveis. Os números 2001, os 614 e as iniciais SCC. A pequena multidão soltou um "ah" coletivo. A minha mãe, atônita, fechou o caderno. Era pouco provável que ela soubesse das canetas de tinta invisível com que eu brincava na adolescência. Sonhando com mensagens secretas para o meu eu do futuro, continuei. Estas marcas não se apagam, provam que os desenhos são meus. Virei-me para o Tiago. E agora, mais um detalhe. Ele pegou no tablet e mostrou a todos a imagem da fatura que me dera, ampliada. Fatura da Concept Store LX, explicou ele. Item, peças de decoração têxtil, design SC. Data, janeiro do ano passado, receptor do pagamento. Helena, da Conceição. Virei-me para a minha mãe. Estavas a vender os meus esboços enquanto me dizias que já não tinhas idade para estas coisas. A minha mãe tentou sorrir, mas os lábios tremeram. E isso é uma invenção. Uma menina com muita imaginação. A menina cresceu, respondi. E a imaginação tornou-se uma prova. A multidão murmurava. Os telemóveis filmavam. Uma blogger que eu já conhecia do IAD, a Rita, aproximou o seu microfone. Dona Helena, quer comentar? A minha mãe endireitou as costas. Eu estava a proteger o nosso legado. A Sofia teria perdido tudo se não fosse eu. Eu só... A proteger? Interrompi. A proteção não exige alfinetes cozidos num forro. Tirei do bolso o pequeno saco transparente com as agulhas ensanguentadas. Um repórter aproximou a sua câmera. A multidão ofegou. Na quinta-feira de manhã, acordei por causa destes métodos de proteção. Ergui o saco. A polícia já recebeu amostras para análise. Nas cabeças dos alfinetes encontraram vestígios de óleo de alfazema, o cheiro preferido do trabalho da minha mãe. 2 mulheres saíram da multidão e aproximaram-se. Uma delas vestia um uniforme da polícia municipal. A minha mãe recuou, esbarrando na sua própria banca de bordados. Minha senhora, disse a agente em voz baixa, faça o favor de nos acompanhar. Precisamos de esclarecer uma queixa por ofensas à integridade física. O Tiago inclinou-se para mim. Estás preparada para o caso de ela ser mesmo acusada? Estou, respondi sentindo a pele a vibrar. Mas essa foi a escolha dela, não minha. A agente e a minha mãe afastaram-se em direção a uma carrinha da polícia. A multidão, aos poucos, voltou às suas compras, mas a atmosfera estava carregada de eletricidade. Inês Vilar pegou novamente no seu cartão de visita. Vamos falar sobre uma linha exclusiva. Há um café sossegado aqui perto. Assenti. Enquanto desmontávamos a banca, o resto do estoque foi vendido quase na totalidade. Vi uma notificação no telemóvel. O direto da Rita, Designer versus Mãe, o drama da Feira da Ladra, atingira as 12.000 visualizações em meia hora. Enquanto caminhava com a Inês para o café, olhei para trás. Por cima dos telhados, erguia-se a cúpula branca do Panteão. E por um instante, pareceu-me a cabeça rapada de uma guerreira gigante, a olhar por mim. Um símbolo poderoso. Sussurrou a Inês. Acho que a sua marca vai encontrar as suas asas. Sorri. As asas já se estavam a abrir, e em cada pena havia uma costura de luz ultravioleta com as iniciais SC. À minha frente tinha uma nova encomenda, uma conversa sobre parceria e mais tarde um relatório da polícia que poderia mudar para sempre o nosso ateliê familiar. Mas sentia uma leveza nova. O sangue parara de pingar. As feridas transformavam-se em cicatrizes, tensas e brilhantes, como o fio de aço no forro do meu destino.